Olá, meu nome é Fanny e eu estou aqui para apresentar o novo bazar da Liga Magic. O que é o bazar da Liga Magic? Assim como o antigo bazar, esta ferramenta traz para cada jogador uma lista de cartas que possui para troca e venda e uma lista de cartas que deseja. Mas com uma grande diferença. O sistema as cruza com as listas de todos os jogadores e então exibe os jogadores que possuem mais cartas cruzadas, para que vocês efetuem trocas, vendas e compras de cartas. Explicando melhor. O sistema pega sua lista de desejo e procura na lista de troca e venda de todos os jogadores. Depois, pega sua lista de troca e venda e procura na lista de desejo destes mesmos jogadores. E então, ele exibe um quadro informando o jogador e quantas cartas de cada lista foram encontradas. Ao abrir o bazar de um jogador específico, é possível adicionar as cartas a um carrinho, tanto da lista de troca e venda quanto da lista de desejo. O sistema, então, pega o valor destas cartas e calcula a diferença que um jogador terá de pagar de um para o outro, caso exista. Lembrando que o novo bazar da Liga está em beta, e é muito importante que vocês deem seu feedback para que a mesma esteja sempre evoluindo continuamente. Abrindo a negociação. Existe uma regra que identifica quem faz sua parte primeiro de forma automática. Esta regra leva em consideração os valores envolvidos, números de referências de cada jogador, tempo de cadastro na Liga Magic, número de strikes se o usuário possui cadastro na Liga. Ao clicar no botão Abrir negociação, o sistema então abre a negociação com todas as cartas com valores especificados e quando envolve pagamento, o mesmo sempre ocorrerá pela Liga Segura. Então, a negociação segue o fluxo normal que já segue hoje. Agora que você já sabe o que é, vejamos alguns benefícios e configurações do sistema. Frete automatizado. O usuário faz uma configuração de envio dentro do sistema e com as informações obtidas, o cálculo do frete é automatizado de acordo com os parâmetros estabelecidos. Assim, as pessoas que estiverem efetuando compras e trocas conseguem calcular o frete sem ficar perguntando ao vendedor. Cadastro de cartas com o informativo do preço. Na tela de cadastro de cartas é exibido o preço da carta com base na configuração de preços. Isso ajuda o jogador a preencher o preço desejado e ter uma base de preço para a carta em questão. A configuração de preços é baseada no comparador de preços. A atualização de preços também ocorre automaticamente de acordo com a atualização do comparador de preços da Liga Magic. Cadastrar cartas sem preço. O sistema de cadastro de cartas aceita preencher o preço desejado para cada carta, mas também é possível deixar o preço em branco. Ao deixar o preço em branco, o sistema utilizará automaticamente o preço das cartas com base na sua configuração de preço. Cruzamento de listas. Basta cadastrar as cartas no seu bazar, que o sistema indica as pessoas que mais possuem cartas no cruzamento de listas. Além disso, sempre que abrir o bazar de um jogador, o sistema já cruza sua lista e exibe primeiramente as cartas cruzadas. Automatização de vendas. Não é mais necessário abrir negociação manualmente, analisar depósitos e ter de esperar o jogador confirmar suas listas. Basta colocar suas cartas no bazar e os outros jogadores poderão adicionar as cartas desejadas no carrinho, abrir uma negociação e já efetuar o pagamento via Liga Segura. Redução de tempo de espera. Hoje, existem muitos casos de usuários abrirem negociação e ficarem dias aguardando a pessoa aceitá-la até efetuar sua parte primeiro. Depois de muito tempo aguardado, a negociação é simplesmente cancelada. Criamos dois mecanismos para melhorar isso. O primeiro é automaticamente aceitar a negociação quando você estiver somente enviando cartas. Isso significa que sempre que alguém abrir uma negociação em que você estiver somente enviando cartas, venda, a negociação é aceita no mesmo momento, já liberando para o outro jogador efetuar o pagamento. Preste atenção! Por padrão, todo bazar é criado com esta configuração ativa, mas você pode desativá-la facilmente. O segundo mecanismo é o mecanismo de strikes. Um sistema de strikes foi criado para penalizar jogadores que não cumprirem os prazos de aceitação e recusa das negociações. Não é obrigatório aceitar todas as negociações recebidas, porém, o jogador que receber uma requisição de negociação possui um limite de 72 horas para aceitar ou recusar a mesma. Dessa forma, o jogador interessado, quem abriu a negociação,
terá de aguardar no máximo 3 dias para saber se aquela negociação acontecerá ou não. Ao se passar 72 horas que a negociação não foi aceita ou recusada, o sistema cancelará automaticamente a negociação, retornando todas as cartas para suas respectivas listas do bazar de cada jogador, e um strike será atribuído ao jogador que não aceitou ou recusou a negociação no prazo determinado. Sempre que um strike for adicionado a um jogador, será feito um cálculo de quantos strikes o jogador recebeu nos últimos 365 dias. Como consequência, o bazar do jogador que tomar strikes pode ficar desativado por um período de tempo, dependendo de quantos strikes ele tomar. Várias formas de cadastrar cartas em suas listas. Há diversos mecanismos para o cadastro de cartas no seu bazar. Você pode adicioná-las uma por uma manualmente, adicionar cartas por intermédios de uma lista, cadastrar cartas em massa e também importar uma coleção para o seu bazar. Notificações por e-mail. Ao invés de utilizarmos somente as notificações internas da Liga Magic, o sistema fará todas as notificações via e-mail. Isso ajuda a acelerar o processo de aceite das negociações, pois assim que uma negociação via bazar for aberta ou paga, um e-mail será enviado para a pessoa informando o mesmo. Links rápidos para editar ou excluir uma carta de sua lista. Para facilitar a edição das listas, principalmente para quem acessar pelo celular, foi criado um menu para cada carta dentro do próprio bazar. Quando o jogador estiver visualizando o próprio bazar, será exibido com um menu com as opções de editar e excluir uma carta. Meu carrinho. No carrinho será exibido todas as cartas das listas de troca e venda e das listas de desejo, agrupadas por jogador. Dessa forma, é possível alterar as quantidades, remover as cartas e calcular o frete para cada negociação que será aberta. Negociação. Ao abrir uma negociação, o fluxo de andamento da negociação será igual a todas as outras negociações. Sempre é bom prestar atenção nos dados do cabeçalho, como o status, quem faz sua parte primeiro, e o tipo da negociação. Além disso, foi criado indicativos para facilitar a identificação das negociações do bazar ou dos leilões. Quando o seu bazar é desativado. Para evitar transtornos, criamos um mecanismo que desativa os bazares em que se encontrarem dentro de algumas regras. Se o jogador ficar 10 dias sem acessar a Liga Magic. Se uma lista ficar 35 dias sem edição no bazar. Ou até mesmo se um jogador ficar 35 dias sem abrir ou receber uma negociação via bazar. O seu bazar será desativado. Sempre que um bazar for desativado por alguma das regras acima, um e-mail será enviado ao jogador, que poderá clicar em um botão para reativar sua lista. Para saber mais sobre como utilizar o bazar, você pode acessar o próximo vídeo. A Liga Magic é feita para você. Venha fazer parte dessa comunidade.